Bem, pessoal, estamos aqui iniciando o estudo de legislação institucional da Polícia Militar. Eu dou as boas-vindas aí a todos os alunos que estão assistindo, orientandos e demais que me seguem. Então, eu resolvi começar aqui a legislação institucional, que é a matéria principal para quem geralmente me procura para estudar, né? Eu sou o Carlos Barra von Knobloch, para quem eventualmente não me conhece. Já dou aulas aí em legislação institucional, direito militar, penal e outras áreas aí desde 2002. E resolvi começar aqui pelo Estatuto porque é a norma. Se você não sabe, se você quer estudar legislação institucional com segurança, seja para a Polícia Militar ou Bombeiro Militar de Santa Catarina, especificamente, e aí tanto faz ser o CFO ou para soldado, ou seja, tanto faz ser para oficial ou para soldado do Bombeiro ou da Polícia Militar, o Estatuto é a norma que geralmente cai em comum a todos esses concursos, tá? Outros conteúdos variam dentro de legislação institucional, mas o Estatuto costuma ser constante para todos esses concursos aí, tá? Nos últimos concursos, eu diria aí dos últimos 12 ou mais anos aí, 15 até, sempre que caiu legislação institucional, e desde 2013 para cá sempre cai, né? O Estatuto está sempre presente, tá? Então, vou começar aqui com vocês, deixa eu colocar aqui, aparecendo minha imagem no canto. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, pode parecer besteira, né? Ou não, nada demais, isso aqui não é necessário gravar o número da lei e tal. Realmente o número da lei não é necessário gravar, tá? Mas é importante perceber que ela é de 1983, tá? Vou colocar aqui, ó. 1983. O que isso vai nos dar de informação relevante? Em 1983, a Polícia Militar ainda era conjunta com o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Ela só veio se separar em 2003, tá? 2003 para 2004 ali. Então, o que acontece? Vocês vão perceber que essa norma, ela vai se referir a todo momento somente à Polícia Militar. Inclusive, ela muitas vezes vai falar em policiais militares, tá? Ela é difícil ou raramente ela vai citar, quando muito ela cita, em dois passos ali, só em dois momentos só, ela cita uma abreviatura de bombeiro militar. Em geral, ela fala da Polícia Militar e ela nem fala em militares estaduais, ela fala em policiais militares. Toma cuidado, é claro, tem uma ou outra atualização no artigo 50, também no artigo 105, 109, que aí já foi atualizado recentemente, aí já fala em militares estaduais. Então, sim, tem uma outra atualização que vai falar em militares estaduais, mas, no geral, ela fala em policial militar, policiais militares e polícia militar. No entanto, é uma norma que se aplica para o bombeiro militar e para a polícia militar indistintamente, porque a norma como estatuto, que é básica, se aplica aos dois indistintamente. Professor, e qual é a dica que tem aí, então? O que isso pode me ajudar na prova? Muito, tá? Quando você perceber uma questão sobre o estatuto e essa questão está lá escrito lá, de acordo com o estatuto da Polícia Militar, e aí tem lá as alternativas. O policial militar aqui, tal. Beleza, ok. Se essa alternativa falar, por exemplo, em militares estaduais ou em bombeiro militar, se falar em bombeiro militar, eu vou dizer para vocês que tem grande chance de ela estar falsa, de ser uma alternativa inventada, porque o estatuto ele não se refere diretamente aos bombeiros militares, salvo em uma ou outra abreviatura que eu vou mostrar para vocês, muito rara, tá? Se falar em militares estaduais, também tem uma chance de estar errada, porque são poucos os pontos do estatuto que foram atualizados, mas ok, tem um ou outro ponto que foi atualizado. Então, uma dica relevante, porque você já tem aí numa eventual, né, você tenta resolver a questão, numa eventual necessidade aí de chutar, digamos assim, vai nessa ou naquela, tem uma chance maior daquela alternativa que está falando em militares estaduais ou bombeiros militares, num contexto do estatuto, está errada, ser inventada, porque são raros os momentos que o estatuto se refere a militares estaduais, ele geralmente fala em policial militar. Mas volto a dizer, quando ele fala em policial militar, é como se ele estivesse falando do policial militar e do bombeiro militar indistintamente, tá? O estatuto é para ambos, é só porque nessa época a polícia militar e o bombeiro militar eram separados, eram juntos, né? Então ele falava só em policial militar e policiais militares.
Beleza? Importante dizer que eu estou gravando aqui em 5/6/2022, então, claro, pode eventualmente ter atualizações após essa data, né? Mas até aqui eu peguei o estatuto e vou passar para vocês a versão extremamente atualizada, vai ficar à disposição aí de todos os alunos aí, orientandos, etc. Essa versão extremamente atualizada do estatuto, com muitos cuidados que eu tomo, inclusive de notas, de observações que eu coloco então também. Beleza? Vamos lá então. O primeiro ponto ele fala aqui, título 1, né, do ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função policial militar. Já faço aqui um destaque que a parte do ingresso, tá? Ele na verdade passou todo para a lei complementar 587 de 2013, que nós também vamos ver, é uma lei muito importante que você veja para qualquer concurso da Polícia Militar ou Bombeiro Militar de Santa Catarina, porque ela serve para ingresso em ambas as instituições militares estaduais, tá? Lei Complementar 587 de 2013. Então nós temos ali, ó, o presente estatuto regula as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e situações dos policiais militares do estado de Santa Catarina. Ó. Veja que ele fala em policiais militares. Outra dica bacana, ó. Percebam que ele usa hífen. Pô, professor, mas hífen? Não está errado isso daí? Sim, no português moderno não se usa mais esse hífen aqui, muito menos em policiais militares, tá? Então, é possível que a banca, inclusive, na questão da prova, corrija e tire esse hífen, tá? Mas qual é a dica que eu dou aqui? Se você verificar uma alternativa, letra A, vamos supor lá, o presente estatuto regula as obrigações, deveres, direitos, prerrogativas e situações dos policiais militares do estado de Santa Catarina com hífen, poxa, é uma grande dica de que aquela alternativa provavelmente foi copiada do estatuto e ela deve estar perfeita, porque ela foi tão copiada que eles mantiveram até o hífen, tá? Mas repito, não é incomum, tá? Ou seja, é comum a banca às vezes tirar o hífen, não há problema nenhum, tá? Mas se tiver com hífen, excelente, né? Meio caminho andado de que aquela alternativa está correta. Então vocês vão perceber que a minha aula ela é sempre voltada nesse sentido, tá? De dar dicas assim, ó, de como você pode detectar o erro ou o acerto da questão, e não tanto em entender de fato a norma, até porque se você é formado em direito vai ter uma facilidade, mas se você não é, muitas vezes vai ter dificuldade, e você não precisa ficar se apegando a entender necessariamente, e sim saber como aquilo vai ser cobrado em questão de prova, tá? No artigo 2º nós já temos mais um detalhe importante, ele fala que a Polícia Militar é subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança e Informações. O nome aqui também não é um nome mais muito utilizado hoje em dia, secretário de Segurança e Informações, hoje é Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? E esse operacionalmente também aqui é algo que deixa um pouco de dúvida, porque eles podem colocar administrativamente para tornar a alternativa incorreta. É uma instituição permanente, organizada com base em hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública. Mais uma dica interessante aqui, ó, manutenção da ordem pública. Onde é que a gente verifica um texto parecido a este na Constituição Federal? No artigo 144, que fala da segurança pública. Só que tomem cuidado, lá ele vai falar preservação da ordem pública, que é o termo mais moderno, tá? Professor, como eu vou gravar que aqui é manutenção e lá é preservação? O Estatuto é de 1983, ele veio primeiro, manutenção. Constituição veio depois, 1988, preservação. Ok, professor, mas como eu vou saber que manutenção vem primeiro e depois preservação? Pela ordem alfabética. Sempre que a ordem alfabética couber, né? Mais fácil para você, tá? Ó, manutenção, letra M vem antes da letra P. Claro, você só tem que saber a ordem alfabética, né? Então, o M vem antes da P. Então, manutenção vem primeiro, depois vem preservação da ordem pública. Na área do Estado, sendo considerada força auxiliar, reserva do Exército. Ela é uma força, cuidado, ela não é subordinada, tá? É força auxiliar e reserva do Exército. Outra dica aqui, ó, é do Exército. Não é das Forças Armadas, não é da Marinha, da Aeronáutica ou outras forças que posso citar, tá? É do Exército, então, tá? Deixa eu tirar aqui a... Não, tá ok até, não tá atrapalhando a minha imagem ali no canto, então... Vamos colocar aqui. Vamos lá.
Depois o artigo 3º ele fala que os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, aí está escrito assim mesmo, tá? Eu costumo preservar os erros exatamente como estão no site da ALESC, tá? Que é a fonte oficial de Santa Catarina, ALESC, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então você pode olhar aqui, ó, que está em decorrência da leis vigentes. Claro que isso aqui é um erro de digitação, eu costumo deixar como está lá, tá? Tem muitos erros assim de digitação, que alguns até absurdos, eu mantenho como está lá, tá? Constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais. A Constituição Federal já, desde a emenda de 98, não nos denomina mais assim, né? A Constituição Federal, né? Nos denomina como militares estaduais, né? Não usa mais essa expressão servidores públicos estaduais, né? E são denominados policiais militares, ó, novamente com hífen, né? Que eu chamo a atenção bastante aqui então, tá? E aí chegamos a um ponto muito importante da matéria, que é a divisão do militar, né, do policial militar, em duas situações que ele pode estar, tá? Na ativa e na inatividade, tá? Percebam um detalhe interessante que ele usa, é normal o estatuto nessa época, e as normas dessa época usarem a expressão na ativa, e aí você pensa assim, o contrário é na inativa. Mas não é comum de se utilizar na inativa, tá? Ou inativo, né? Não é comum nem usar na inativa nem inativo, e sim na inatividade, como se fosse um estágio passageiro, momentâneo, tá? Isso é mais uma dica, porque se você vê numa questão de prova, principalmente quando ela é feita por civil, né, e não por militares, eles não tomam esse cuidado. Então, às vezes botam assim, o militar pode estar inativo, tal. E não que a alternativa não possa estar correta, de repente, pelo restante do texto, mas se tiver escrito inativo ou na inativa, é um forte indicativo de que o autor da questão é que produziu aquele texto, porque o estatuto ele usa a todo momento assim, o militar estará na inatividade, ele sempre usa a expressão ou na ativa ou na inatividade, tá? Como se fosse um estado passageiro. Nós vamos ter então duas situações do militar, tá? Na ativa, o da ativa, nós vamos ter quatro possibilidades: o de carreira, o incluído voluntariamente durante o período que se obriga a servir. Esse aqui nós não temos mais nos dias atuais, né? Voluntário e no serviço militar obrigatório somente nas Forças Armadas, tá? Reserva remunerada. Esse aqui confunde um pouco, porque você pensa assim, poxa, o da reserva remunerada, mas me parece que reserva seria o da inatividade, né? E é verdade. Só que ele fala que os componentes da reserva remunerada, quando convocados. Então quando convocado. Se foi convocado, ele voltou à ativa. Aí ele é um militar, então, que está na ativa. O normal é o militar da reserva remunerada estar na inatividade, tá? Ele só vai estar na ativa quando convocado. E os alunos dos cursos dos órgãos de formação policiais militares. Você, ingressando na Polícia Militar, você já entra como aluno soldado ou como cadete, né? E já é aluno de órgão de formação policial militar e é considerado policial militar na ativa desde o primeiro dia, tá? Lembrando sempre, isso aqui se aplica também para o bombeiro militar, tá? Na inatividade, nós vamos ter duas situações apenas, daí, tá? Mais fácil de gravar. É o da reserva e o reformado. Lembrando que o da reserva, ele ainda pode, né, está sujeito ainda à prestação de serviço na ativa, ou seja, ele pode ser convocado. E aí, se for convocado, ele volta para a ativa, como a gente viu, né? Tá? Do contrário, ele está na inatividade. Já o reformado, ele tem essa nomenclatura reformado, mas eu até brinco dizendo que o nome mais correto não seria reformado, né? Seria deformado, porque geralmente é o militar que já está mais velhinho lá, mais com problemas, etc., né? E aí ele, então, como ele fala aqui, já tendo passado por uma das situações anteriores, está dispensado definitivamente da prestação de serviço na ativa, né? Então assim, professor, então deixa eu ver se eu entendi. O militar ele pode estar na ativa, depois ele vai para a reserva, que é como se fosse um banco de reserva em que ele pode voltar ainda, perfeito, e depois ele vai para a reforma, isso. E aí reformado, apesar de ter esse nome, reformado, ele não volta mais, ele está lá acabado, né? Não volta mais, é isso aí, tá? Então são 3 estágios, não necessariamente ele precisa passar pelos 3 estágios, tá? Por exemplo, o policial militar, infelizmente, ele pode estar trabalhando, levar um tiro, ficar
lesionado definitivamente e ser reformado, tá? Nós vamos ver isso mais à frente lá então. Parágrafo 2º daí vai falar assim, ó, os policiais militares da carreira são os que no desempenho voluntário e permanente de serviço policial militar têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Então, é muito importante, tá? Esse parágrafo 1º aqui, a divisão na ativa e na inatividade, tá? É bem importante, que é bastante em prova. O artigo 4º que nós temos, o serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes ao polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados. Novamente ele usa aqui a expressão manutenção da ordem pública. Aqui tem outro ponto interessante, ele fala que a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades da polícia militar. Novamente eu preservei o erro como está lá no estatuto, na ALESC, tá? Denominada atividade policial militar. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Aqui já chega o primeiro ponto falando em da ativa. Acabamos de ver que o policial militar tem o ativo e o da inatividade, né? Então, ela é privativa do da ativa, tá? É a carreira. Tem início com ingresso na polícia militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Pois nós temos aqui, ó, a carreira de oficial da polícia militar é privativa de brasileiro nato. Aqui já temos um ponto bem interessante, tá? É muito importante você lembrar da Constituição Federal lá, se não me engano, artigo 8º, parágrafo 14, né? O artigo 14, parágrafo 8º, se não me engano, o artigo 8º, parágrafo 14. Ela define quais são as exigências para brasileiro nato, tá? E nada pode se sobrepor à Constituição Federal. E na Constituição Federal nós temos aquela dicasinha, aquele macetezinho lá até que o pessoal brinca, né, que é mp3.com, né? Eu particularmente prefiro gravar pela lógica, tá? Os cargos privativos brasileiro nato são aqueles que preservam a soberania nacional. Então nós vamos ter o presidente da República, o vice-presidente da República, que assume a presidência, né? Logo depois dele vem o presidente da Câmara dos Deputados, que é o que assume depois o presidente do Senado, tá? E aí os ministros do STF, só que aí são todos os ministros do STF, tá? Não só o presidente, como todos os ministros do STF, tá? Então, os ministros do STF, né? São também brasileiro nato, e nós vamos ter também os cargos diplomáticos, né? Os cargos diplomáticos ali, então, os cargos diplomáticos ali, então, também, no caso, representando o Brasil, né? Diplomaticamente, em outro país tal, também brasileiro nato. E aí, o que mais? E esses aí, então, são os cargos que eu digo assim, que vão representar o Brasil na diplomacia, né, nas relações, etc. Tem que ser de brasileiro nato, tá? Aqui o C aqui é de cargos diplomáticos até, tá? Se eu não me engano, esse macetinho. Aqui eu praticamente não ligo muito para esse macete do MP3.com, mas o pessoal gosta bastante dele, tá? E aí nós vamos ter aqueles que vão representar o Brasil numa guerra. E aí também tem que ser brasileiro nato, que são os oficiais das Forças Armadas. Mas tem um ministro do presidente da República que manda nos oficiais das Forças Armadas. Então, esse é o único ministro do presidente da República que também tem que ser brasileiro nato, que é o ministro da Defesa, tá? Então, dessa forma, naturalmente, você chega aos cargos de brasileiro nato. E aí vocês viram que eu falei em oficial das Forças Armadas. Você deve estar pensando assim, pô, o oficial da Polícia Militar não está previsto. Exatamente. Então, esse artigo aqui, 6º, ele é inconstitucional, tá? Inconstitucional. Só que sempre tome muito cuidado quando um professor, em geral, fala que algo é inconstitucional, tá? Porque se não tivesse sido declarado pelo STF inconstitucional, é muito temerário você simplesmente querer botar errado na prova, porque eu considero que é inconstitucional. Você não é ministro do STF para decidir isso, tá? Então, assim, toma muito cuidado. Professor, se vier na prova dizendo que a carreira de oficial da Polícia Militar é privativo brasileiro nato, você responderia correto ou falso? Vai depender da pergunta. Se lá no cabeçalho da questão estiver perguntando assim, ó, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares, eu botaria correto. Porque ele está perguntando como é que está no Estatuto.
tá? Agora, se estiver perguntando de acordo com a legislação aplicável, de acordo com a Constituição Federal, ou se estiver perguntando, por exemplo, de acordo com a 587, que a 587 é a lei que hoje trata do ingresso, né? E lá ela fala que basta ser brasileiro, né? A Constituição também fala que, tirando o oficial da Força Armada, os demais de oficiais aí também basta ser brasileiro, né? Então eu colocaria falso, mas vai depender de como tiver a pergunta. Isso aqui já caiu em prova 2 vezes, tá? 2 vezes já caiu na história da ingresso da corporação e foi considerada correta essa alternativa, porque ela pedia para responder como é que estava no estatuto e a questão não foi anulada. Então tome muito cuidado, tá? E dá para fazer frases incorretas aqui de qualquer forma, né? Dizer que, por exemplo, para ser policial militar tem que ser brasileiro nato de acordo com o estatuto. Aí nesse caso está falso de qualquer jeito, né? Porque ele fala que só de oficial, né? Da Polícia Militar, tá? Mas sim, esse artigo aqui não está de acordo com a Constituição Federal. Mas tome muito cuidado para querer considerar incorreto e entrar com recurso depois, porque corre risco de você perder a questão, tá? São equivalentes às expressões na ativa, em atividade, em serviço ativo. Muito cuidado, né? A pessoa ser um militar na ativa, em atividade, em serviço ativo é uma coisa, tá? São expressões equivalentes. Vejam que ele tem sempre esse radical ativo aqui, né? Ativo, ativo, ativo aqui, né? A pessoa ser eu dizer que a pessoa está de serviço nesse momento é diferente, tá? Um militar, por exemplo, eu sou um militar ativo, né? Eu estou em ativo, em atividade, em serviço ativo, mas não estou de serviço nesse momento. Nesse momento eu estou de folga. Então é diferente, né? Ativo, atividade, em serviço ativo, de estar de serviço nesse momento, tá? Mas essas expressões equivalentes que são importantes porque eu sou um militar ativo, então posso cometer crimes militares mesmo sem estar de serviço, tá? Então é importante isso e também outras consequências que possam ter também da carreira, bastando ser militar ativo, né? Tá? Vamos lá então. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. O disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares da Reserva Numerada e aos capelães da Polícia Militar. O que é o capelão da Polícia Militar, professor? É o policial militar voltado às atividades religiosas, ele é chamado de capelão, tá? Nós temos 2 hoje em Santa Catarina, o capelão católico e o evangélico, que professam a religião aos militares e auxiliam no serviço de prestação de atividade social para os militares, né? De assistência social para os militares, tá? Para os policiais militares, tá? Então ele está dizendo aqui que o estatuto se aplica no que couber também aos militares da reserva, né? Policiais militares da reserva e capelães, né? Só toma cuidado com esse dispositivo que você fica pensando assim, então não se aplica para os reformados? Se aplica, tá, pessoal? Só que ele quis aqui destacar, enfatizar os da reserva e os capelães, mas se aplica também para os reformados, tá? Mais uma pergunta de prova, responda como está aqui, tá? Eu vou trazer a primeira questão aqui para vocês verem como isso costuma cair na prova. E aí a gente já vê aqui um ponto então. Então, de acordo com o previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, deixa eu tirar aqui deixa eu colocar aqui. Peraí. Vou colocar aqui só o PowerPoint para não atrapalhar. Assinale a única alternativa incorreta, tá? Vamos lá então. Estamos ali, ó. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Princípio ok. Vamos procurar aqui os pontos aqui que chamem a atenção, né? O disposto neste estatuto aplica-se no que couber somente aos policiais militares da reserva remunerada e aos capelães policiais militares. Pessoal, é muito comum questões de legislação institucional e de direito militar, principalmente quando feito por bancas que não envolvam militares, o que é muito comum não envolver, né? Elas utilizarem expressões que eu chamo de expressões vermelhas, expressões que excluem possibilidades alternativas.
como no exemplo aqui, ó, a palavra somente tem uma grande chance de essa ser a alternativa incorreta, né? E a gente já identifica de pronto que ela é incorreta, porque o estatuto não se aplica só para os da reserva e capelães, se aplica também para eles, né? Mas não somente, tá? As demais alternativas, eu deixo um tempo aqui, se vocês quiserem, pausem o vídeo para que vocês possam ler e resolver, mas as demais estão certas, tá? Então o erro realmente está nessa questão aqui no somente, tá? Eu sempre sugiro que você faça o seguinte, né? Eu sempre sugiro que você pegue a... Deixa eu voltar aqui mais para mim, que eu sempre sugiro que você pegue a questão, leia ela completamente, tá? Não evite fazer como eu fiz agora, eu estava fazendo só para resolver mais rápido, mas procura ler a questão completamente, identificar a errada e mesmo assim leia as demais corretas, porque elas vão lhe ajudar a resolver as questões seguintes. Muitas vezes pode se repetir o conteúdo. Então, mesmo que você tenha certeza absoluta de que a errada está ali ou de que a certa está ali, se estiver pedindo a correta, né? Claro, marque ela ali e tal, beleza, mas leia as outras, porque ela lhe ajuda a resolver as questões seguintes, tá bom? Então, uma dica que eu dou aí e que é importante nesse ponto. Vamos seguir aqui então com o estatuto, passando agora para o capítulo 2, que vai falar especificamente do ingresso na Polícia Militar. O professor só não falou que o ingresso não está mais aqui, está na 587? Exatamente, olha lá, o artigo 10 ao 13 foram revogados, tá? Então, o artigo 10 ao 13 falavam sobre ingresso na Polícia Militar, tá? Isso passou para a Lei Complementar 587 de 2013, lá vocês vão ter as regras de ingresso, tá? E ele falava também sobre as condições do soldado ser promovido de terceira classe para segunda e para primeira. E isso aqui também passou para a Lei Complementar Estadual número 318 de 2006, tá? Então saiu dessa norma aqui e passou para essa ali. E aí já acaba esse capítulo e vem um capítulo muito importante, muito cobrado em prova, que é da hierarquia e disciplina, tá? O capítulo da hierarquia e disciplina é um dos mais, se não o mais cobrado em prova. Por quê? Porque é a base institucional da Polícia Militar, inclusive preconizado na Constituição Federal também, como base dos militares estaduais e dos militares federais. Sempre vocês vão ouvir falar em hierarquia e disciplina, tá? Cuidado, aqui já tem uma boa pegadinha de prova no artigo 14, que ele fala: a autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierárquico. E aí qual é a pegadinha que eles costumam fazer em prova? Eles trocam aqui, ó, pessoal. Eles vão trocar isso aqui por isso aqui, ó. Então, muito cuidado, às vezes a frase virá assim, ó: a autoridade e a responsabilidade são a base institucional da Polícia Militar. Falso. Hierarquia e disciplina, que é a base. Outras frases virão assim, ó: a hierarquia e a disciplina crescem com grau hierárquico. Fica até redundante, né? Não faria sentido a hierarquia crescer com grau hierárquico, tá? Não faz muito sentido. Então, falso também, tá? Então, tomem cuidado. É muito comum eles trocarem os dois e colocarem na prova. Nós temos aqui o parágrafo 1º, então, que é o conceito de hierarquia, tá? Mas eu já digo para vocês, uma forma de gravar o conceito de hierarquia é lembrar de uma escada, tá? Então, a hierarquia nada mais é do que uma escada em que o nível de autoridade ele muda de acordo com o grau, né? Com o degrau ali, então, que ele ocupa. E esses degraus aqui, então, eles são chamados até um certo nível de graduação, tá? E a partir de um certo nível são chamados de postos. E esse aqui já é o primeiro detalhe que é muito usado para cobrar em prova, tá? Nós vamos ter algumas palavras que são usadas para oficiais, como é o caso aqui, ó, postos, lembre-se da letra O aqui de oficiais, tá? E graduação para praças. Professor, tem diferença isso na prática, eu chamar de graduação ou posto? Na prática não, exceto pelo fato de que, volto a dizer, postos é um nome utilizado para oficial, tá? Então, segundo tenente, capitão, tal, são postos. E para praças, primeiro sargento, segundo sargento, soldado, cabo, são graduações. Então, isso é muito usado para fazer pegadinhas de prova, tá? Então, tomem cuidado, porque para questões de prova isso é importante. Então, hierarquia, senhores, lembre-se sempre da escadinha, ó. É a ordenação da autoridade em níveis diferentes, né? A escada, níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar.
A ordenação se faz por postos ou graduações, e dentro de um mesmo posto, ou seja, dentro de um mesmo degrau aqui, ó, né? Essa ordenação se dá pela antiguidade. Antiguidade, então, o que que é? Aquele que chegou primeiro no posto, né? Ou da graduação, que já está mais próximo do próximo degrau, ele é mais antigo. Então, ele tem também ali a precedência, ele vai estar na frente do outro, tá? E veja que a antiguidade aqui ele usa trema, né? Mais um detalhe importante que eu faço questão de preservar, porque é aquilo que eu digo, se na prova aparecer com trema, grande chance de que signifique que ele copiou e colou, tá? Do texto. Mas não é raro a banca corrigir, tirar a trema, tá? Hoje em dia não se usa mais a trema, não há problema. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Depois, na sequência, nós temos ali o conceito de disciplina, ó. Rigorosa observância e o acatamento integral das leis. Então, enquanto a hierarquia você vai lembrar da escada, né? Ordenação da autoridade, disciplina você lembra que é seguir as normas, tá? O cumprimento das normas, ó. Rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. E aí o parágrafo 3º também é igualmente importante. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, não abre exceção, e entre policiais militares da ativa, reserva e reformados. Lembre-se que o da ativa é um, né? E o reserva e reformados é o outro, né? Ou seja, praticamente está dizendo que em todas as circunstâncias e entre todos os policiais militares tem que ser mantida a hierarquia e a disciplina, tá? E aí eu termino essa parte falando desse ponto aqui, que fala dos círculos hierárquicos, âmbitos de convivência. E aí tomem cuidado, porque o conceito de círculo hierárquico ele é meio que o oposto de hierarquia. Se hierarquia era a ordenação da autoridade em níveis diferentes, né? Então, hierarquia, níveis diferentes, né? O círculo hierárquico são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem e o ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Então, o que seriam os círculos hierárquicos, pessoal? É mais ou menos assim, vocês têm lá os degraus, né, da hierarquia, e aí ele fala assim, ó, o pessoal dos 2 primeiros degraus aí podem se reunir, aí eles se reúnem para bater papo, tá? Então, esse pessoal aqui faz parte do primeiro círculo hierárquico. Qual é o primeiro círculo hierárquico? Cabe os soldados. O segundo círculo hierárquico, sargentos e subtenentes. O outro círculo hierárquico, oficiais subalternos, que vai pegar o segundo tenente e o primeiro tenente. Depois nós temos o círculo hierárquico dos oficiais intermediários, que são os capitães somente, tá? O círculo hierárquico dos oficiais superiores, que são os majores, tenentes-coronéis e coronéis, tá? E nas Forças Armadas nós temos ainda o círculo hierárquico dos oficiais generais, que vai pegar lá os, como o nome diz, né, os oficiais generais, né? O brigadeiro na marinha, na aeronáutica, perdão, e os almirantes na marinha, tá? Então, o círculo hierárquico são âmbito de convivência entre militares aí que estão mais ou menos no mesmo nível, mais ou menos no mesmo degrau, né? Em degraus próximos ali, tá? E aí, na sequência, eu trago aqui algumas questões que nós vamos ver, então, no próximo bloco. Vamos começar resolvendo. Eu sugiro que vocês leiam essas questões até, e aí a gente inicia o próximo bloco resolvendo-as aqui, então. Beleza? Valeu!